Essa aula está relacionada aos atributos físicos e químicos de um solo, ou seja, propriedades físicas e químicas. A aula passada foi relacionada com a composição do solo. As propriedades, tanto das fases líquida, gasosa e principalmente da sólida, acabam influenciando nas propriedades físicas e químicas que um solo tem. O que são essas propriedades? Porosidade, textura, grau de fertilidade, né? Então, primeiramente, vamos abordar os atributos físicos de um solo. O que são os atributos físicos? Cor, textura, porosidade, estrutura, capacidade de retenção, entre outras características que acabamos não abordando. A importância de se entender esse comportamento físico do solo está associada principalmente em se fazer decisões corretas sobre o manejo de um solo. Saber se o solo vai suportar um plano de irrigação, se seria necessário fazer uma drenagem, qual que é o preparo correto inicial desse solo antes da semeadura, se serão, quais são as práticas necessárias para se fazer a conservação desse solo. O primeiro atributo de um solo que vamos observar vai ser a sua cor. Existem diferentes cores num solo, como podemos observar, né? Na natureza nós observamos isso também claramente. E, inclusive, entre os horizontes de um solo, as camadas de um solo, também existem diferenças, certo? Principalmente porque os minerais que constituem cada solo acabam afetando a sua coloração. Bom, solos com cores amareladas, em geral, estão relacionados à presença de ferro oxidado. O que isso significa? Esse solo tem a presença de íons ferro, tá, associado ao oxigênio, né? Então, geralmente, solos que têm boa condição de aeração, ou seja, nos poros tem bastante oxigênio, nós temos a coloração avermelhada, que é muito comum na nossa região. Solos de cores escuras indicam a presença de matéria orgânica. Esses solos de cores escuras geralmente estão associados às camadas superiores, que é as camadas que mais têm contato com matéria orgânica, como vimos lá em relação aos horizontes do solo, né? O A e o O, principalmente, são os horizontes que mais têm matéria orgânica. Solos de cores claras, claro, estão então relacionados à presença de minerais claros, como carbonato de cálcio, né? Tem muitos solos que têm muito calcário, cloretos e quartzo. Os solos arenosos, principalmente aqueles solos de praias que tem areia bem branquinha, tem bastante quartzo. Cores acinzentadas, podendo variar também a cores mais azuladas e esverdeadas, indicam solos que estão sobre intenso encharcamento. Em geral, o solo de brejo tem essa coloração, né? Bom, então, quando tem um excesso de água, o ferro é como se ele ficasse altamente hidratado, né? Os íons de ferro presentes no solo. E aí a gente tem essa cor acinzentada. E por último, nós temos os solos de cores amareladas. Estes solos apresentam essa cor também por causa do ferro, né? É uma cor que parece, lembra cor de ferrugem, né? Amarelada, quase alaranjada. Por exemplo, assim, quando o portão não está bem tratado lá para evitar ferrugem, né? Chove, seca, começa a dar aquela ferrugem, aquela cor mais amarelada, mais alaranjada. A mesma coisa acontece com esse solo aqui, tá? Então, áreas que têm períodos de muita umidade, períodos de muita chuva, seguido de período depois de seca, os solos acabam ficando dessa cor, né? São solos aí com ferro que fica sendo hidratado, então exposto à água e depois oxidado, né? Exposto ao oxigênio. Aqui temos alguns exemplos de diferentes solos com cores diferentes nos seus horizontes. Eu peço para que vocês vejam aí, particularmente, na aula de vocês.
certo? Bom, como a cor do solo ela é determinada? Ela é determinada através da comparação com padrões já existentes, tá? Esses padrões constituem a carta de Munsell, que é o vídeo que eu mandei para vocês, tá? É um padrão generalizado que possui todas as cores de um solo. Então, através de comparação, né, com essa carta, você tem aqui, ó, diferentes páginas, né? E cada uma tem a sua sigla, né? Cada tonalidade tem a sua sigla. Então, assim você consegue encontrar qual desses tons está mais próximo, certo? Da cor do seu solo. Então, tem cores avermelhadas, amarronzadas, azuladas, certo? Alguns exemplos daqueles que eu mostrei lá na frente, né, que podem ser encontrados na carta de Munsell, perdão. Aqui a gente tem, ó, o ferro reduzido, né, em condição de má drenagem, ou seja, excesso de água no solo. Ferro reduzido é sem oxigênio, né? Então, tem muita água no solo, o próprio ferro confere essa cor acinzentada ao solo, podendo variar aí de azulada a esverdeada. Ferro oxidado e hidratado, né? Que foi o que eu falei para vocês, a cor da ferrugem. Nós temos cores amareladas e ferro oxidado, então em contato com oxigênio, cores avermelhadas, até amarronzadas.